Olá amigos, que a paz esteja em teu coração. Você vai ficar agora com um vídeo, uma mensagem, uma palavra de Deus, que com certeza vai falar ao seu coração. Peço a gentileza que você também possa se inscrever no nosso canal, compartilhar, ativar o sininho das notificações, para que você receba mais e mais vídeos e pregações, mensagens que vão edificar a sua vida, a sua casa, a sua família, em nome de Jesus. Deus te abençoe. Fica na paz. Capítulo de número 26, versículo de número 17, 18 e 19 estaremos lendo em nome de Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 26, melhor dizendo, versículo 17, 18 e 19. Meus irmãos, às vezes você daí de casa não tem noção o trabalho, a correria que é para poder fazer com que tudo fique perfeitinho, bonitinho, para chegar até você no conforto da sua casa. Talvez vocês não tenham noção. Os irmãos que aqui estão pegando um pouquinho, vendo a correria que dá e tudo mais, para poder se ajustar, para poder tudo estar perfeito para você aí na sua casa, em nome do Senhor Jesus. Por isso valorize a live da sua igreja, valorize o esforço da liderança da sua igreja, do seu pastor. Se você é membro de uma outra igreja, valorize a live lá da sua igreja também, tá bom? Assista sempre lá as palavras do seu pastor, as lives lá da sua igreja, porque é um esforço violento para que tudo se encaixe e seja perfeito para você aí, com boa qualidade e tudo mais. Mateus capítulo 26, versículo 17. Lembrando aos irmãos que estamos na ceia. Nós vamos ceiar hoje. Quem pode dizer amém? Vamos ceiar hoje com alegria, em nome de Jesus. Não tem sido fácil. Desde o início, chegando hoje aqui na igreja, eu vou só abrir um pouquinho dos bastidores para os irmãos. É a mesa de som que não pega, e o tablet que não funciona, e não liga não sei o que, só Jesus na causa. E depois de tudo perfeito rodando, cai a conexão também, mas nada vai atrapalhar, vai dar tudo certo, em nome de Jesus. Nós temos pessoas intercedendo, orando, eu fico muito feliz por isso. Mateus capítulo 26, versículo 17, a palavra do Senhor diz assim: no primeiro dia da festa dos pães sem fermento, os discípulos vieram a Jesus e perguntaram: onde quer que preparemos a refeição da Páscoa? Verso 18. Ele respondeu: assim que entrarem na cidade verão determinado homem, digam-lhe: o mestre diz, meu tempo chegou e comerei em sua casa a refeição da Páscoa com os meus discípulos. Versículo 19. Então os discípulos fizeram como Jesus os havia instruído, e ali prepararam a refeição da Páscoa. Vamos orar. Pai querido, maravilhoso, Deus amado e fiel, obrigado por esse momento especial, por essa noite abençoada, por esse momento rico, glorioso, de estarmos na tua presença, exaltando o teu nome. Meu Deus, fala conosco nessa noite, pelo poder da tua palavra. Fala ao coração de cada um dos irmãos, famílias, filhos e filhas. Dá à tua igreja o entendimento, a compreensão, a revelação da tua palavra. Que essa palavra encontre corações disponíveis, corações com sede, com fome, corações querendo mais, corações abertos. E até mesmo os corações que estiveram fechados, bloqueados, sejam rompidos hoje pelo poder da tua palavra, pelo poder de umas boas novas, pelo poder do evangelho, em nome de Jesus. Abençoa, meu Deus, o teu povo, a tua igreja. Me concede autoridade, graça e unção. Me capacita como um canal de bênção para louvor e glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Irmãos, a Santa Ceia do Senhor é algo especial. Lembrando que no momento em que Jesus estava com os discípulos, conforme o texto que inclusive acabamos de ler agora, no momento em que Jesus estava com os discípulos, chegou o momento de celebrar a Páscoa.
chegou o momento de ceiar. E os discípulos, quando se reuniam para comer, eram momentos de festa. Provavelmente, quando se reuniam à mesa, uns iam contando milagres que haviam visto ou que haviam ajudado a fazer. Como provavelmente, eu imagino e posso dizer com certeza, eles sentados à mesa para comer, um dizia: você viu aquele paralítico? Você viu aquele cego que passou a enxergar? O outro dizia: esse aí eu não vi. Eu vi o endemoniado que saiu do outro lado lá. Eu vi a outra que foi curada do outro lado também. E aquele um então que passou a ouvir. E aquele outro que passou a falar: você viu? Você viu aquela mulher cheia de feridas que foi curada? As conversas na mesa dos discípulos eram assim. Eram conversas de alegria, porque eles ficavam felizes pelos milagres que eles estavam vendo, estavam se presenciando. Talvez as conversas fossem: e aquele dia que a gente estava no mar com ele, e de repente a tempestade violenta vindo sobre o barco, e ele disse: vento, acalma-te, mar, aquieta-te. E aquele mar agitado e violento se tornou uma lagoa tranquila. Lembra daquele dia? Irmãos, as conversas deles na mesa provavelmente eram conversas assim. Quando os discípulos se reuniam com Jesus para comer, e crente, quando se reúne para comer, gosta também de conversar um pouco. Então ali era momento de alegria, era momento de celebração. Mas nesse dia, nesta Páscoa, a alegria não era tão visível aos olhos de Jesus, na pessoa de Jesus. Nesse dia especificamente, Jesus estava ali, e talvez os discípulos não entendendo, talvez chegando alegre para comer. Que bênção, vamos comer o pão, estamos com fome, vamos tomar um suco. É o momento da Páscoa, a Páscoa é tempo de festa. A Bíblia diz festa dos pães asmos, era festa, então é momento de celebração. E Jesus chega com eles assim e diz assim: um de vós há de me trair. Quebrou o clima, irmãos. Quando Jesus fala isso, aquele clima de festividade, aquele clima de alegria já é rompido, ele é quebrado instantaneamente. Os discípulos estavam todos olhando um para o outro, e olhavam para o mestre e diziam: porventura sou eu? Porventura sou eu? A Bíblia chega a dizer, no Evangelho de João, que um cutucava o outro e dizia assim: ó, pergunta para ele se sou eu. E eles perguntando: será que sou eu? Será quem é? Quem é? E Jesus diz assim: aquele que eu der esse pequeno pedaço de pão, aquele que molhar o pão comigo no prato, esse é o que há de me trair. E Judas, naquele momento em que Jesus fala isso, Judas é aquela pessoa que estava no lugar, mas a mente não estava. Sabe aquela pessoa que chega na igreja, mas ela chega na igreja, mas ela não chega no culto? Aquela pessoa que ela vem na igreja, mas ela está longe do culto, porque a mente dela está longe, a mente dela está vaga, está vazia, ou então pensando em outras coisas. Judas estava assim, ele estava lá com Jesus, os discípulos reunidos à mesa, e era a última Páscoa, era a última ceia de Jesus, e eles ali reunidos, e Judas não percebe. Ele molha o pão junto com Jesus, ele pega daquele pão que Jesus oferece para ele, e ele come, e Jesus diz assim: o que você tem para fazer, vai e faça rápido. A Bíblia diz que Jesus reparte com eles o pão, reparte também com eles o suco, e diz assim: este pão é o meu corpo que é partido por vós, este é o meu sangue, esse cálice é o meu sangue, que é derramado por amor de vocês. Bebam, comam, porque não tornarei a comer mais do fruto da videira, até que eu coma convosco, juntamente com meu Pai no céu, nas bodas do Cordeiro. Jesus estava dizendo: está chegando nos meus últimos momentos. E não eram palavras de muita alegria, não eram palavras de expressão de quem estivesse indo ali e já está voltando. Eram palavras de quem estava indo para a morte, eram palavras de quem estava indo para a cruz, eram palavras carregadas de emoções, palavras carregadas de sentimentos, palavras carregadas de propósitos. E os discípulos comem, bebem, mas também não estavam entendendo muito bem o que estava acontecendo. A Bíblia diz que, tendo eles terminado de comer e beber, cantaram um hino. Ah, como eu gostaria de saber que hino era esse.
a Bíblia não declara. A Bíblia ela fala do canto de Miriam, a Bíblia ela fala do canto de várias pessoas. Asaf, Davi e os seus cantos estão inseridos na Bíblia, mas a Bíblia não dá detalhes que hino era aquele. Se desse, a gente cantaria em toda a Santa Ceia, provavelmente. Eles cantaram um hino e subiram ao monte para orar. Jesus, após esses momentos, ele subia sempre ao monte para orar, e nessa ocasião ele chama os discípulos para ir junto. Em muitas outras ocasiões ele subiu o monte sozinho. Nesse momento ele chama os discípulos para subir orar com ele. E eles saem daquela casa onde haviam emprestado somente para a última ceia, e eles sobem o monte para orar. Eu não sei o que acontece no meio do caminho, o que é que um faz, o que é que o outro faz, mas a Bíblia dá um detalhe que depois quem passa a orar com ele é Pedro, Tiago e João. Sempre vai haver aqueles que, fiéis, vão estar com você até o fim. Estavam com ele ali Pedro, Tiago e João. Jesus, embora sendo homem, ele também era Deus, mas ele viveu como homem entre nós e não como Deus. Liberou palavras e ensinamentos como Deus, mas uma vivência como homem. Teve sede, chorou, teve dores, sofreu, teve fome. A Bíblia diz que Jesus, nesse momento, ele começa a ficar angustiado. A oração no monte é o monte do Getsemane. Getsemane significa prensa de azeite. É um monte juntamente ao lado do Monte das Oliveiras. O Monte das Oliveiras, como o próprio nome já diz, ali estão as árvores, as oliveiras, onde retiravam-se as azeitonas, levavam-se ao lado ao monte do Getsemane, e ali prensavam-se as azeitonas, extraindo dela o azeite. Era naquele lugar, um lugar de ser prensado, um lugar de extrair o nosso melhor, o melhor azeite. Era naquele monte que Jesus estava, na sua última oração. A Bíblia diz que ele vai lá ao monte para orar, e ele orando, e de repente ele olha, cadê os discípulos? Eles estão todos dormindo. Jesus vai até ele e corrige eles, não pudessem orar nem mesmo uma hora comigo. Jesus estava dizendo assim: era o momento que eu preciso de vocês, é um momento importante, porque a minha alma está profundamente angustiada até a morte. Jesus estava dizendo: talvez vocês não estão entendendo o que eu estou passando, mas fiquem comigo, eu preciso de vocês aqui. Tem momentos que a gente precisa de alguém do nosso lado. E nesse momento que estamos passando, esse momento de pandemia, esse momento de isolamento, esse momento de alguns doentes, outros não, um medo, esse sentimento de: será que eu peguei? Será que não sei quem pegou? E será que passou para não sei quem? Há uma ansiedade, um medo, e precisamos de pessoas ao nosso lado. Por isso eu te digo, quando você souber de alguém que pegou, quando você souber de alguém que contraiu, infelizmente, essa doença ou a Covid-19, liga para ela, pergunta como que ela está, porque o que ela mais precisa não é pessoas se esquivando, saindo, correndo dela, com medo de ter contato. O que essa pessoa mais precisa é de um amigo para orar com ela no momento que ela precisa. Jesus estava num momento difícil, precisando de alguém para orar com ele. Era o monte do Getsemane, e essa oração é uma oração poderosa que Jesus faz. Jesus no monte diz assim: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. Irmãos, se nós pararmos para pensar um pouquinho, Jesus ele começa a passar por uma angústia tão profunda naquele monte, que a Bíblia diz que ele chega a suar sangue. Irmãos, para uma pessoa chegar a suar sangue, existem alguns processos que ela precisa vencer. Para a pessoa abrir os poros dela, da pele, e suar sangue, é necessário ela passar por uma pressão interna tão grande, tão forte, ao ponto de dilatar os poros e sair o sangue pela pele, assim como sai o suor. Mas normalmente as pessoas não chegam nesse último nível. Por quê? Porque quando a pessoa sofre uma pressão interna, normalmente o coração já para no infarto no miocárdio. Se o coração não parar, a pessoa pode ter um acidente vascular cerebral, a pessoa pode ter um AVC, a pessoa pode ter um problema, um rompimento da sua veia no cérebro, onde ela morre de um acidente vascular cerebral. Agora, se a pessoa conseguir vencer essa pressão interna, o coração não parar, a mente não parar,
tudo continuar funcionando e aguentar a pressão, os poros se dilatam e o sangue sai pela pele. Não é tão comum acontecer isso porque as pessoas morrem antes. Mas Jesus, como não podia morrer nem do coração, também não podia morrer de um AVC, de um problema na cabeça, Jesus, ele continuou firme e vencendo aquela pressão interna que estava dentro dele. Ele chega a passar, acredito eu, que a mão, e ele vê sangue pelas suas mãos, sangue pelo seu corpo. Embora sendo a noite, a Bíblia diz que ele chega a orar: Pai, se possível for, passa de mim este cálice. Irmãos, nesse momento Jesus, ele ora como um homem, como eu e você quando passamos por aflições. Senhor, se possível, tira de mim essa luta, tira de mim essa provação, tira de mim esse momento que eu estou vivendo, me livra disso. A oração que Jesus nos ensina na oração do Pai Nosso é essa: mas não nos deixes cair em tentação, livra-nos do mal. É uma oração sobre livramento, e era essa oração que Jesus fazia no monte, enquanto ele estava ali no Getsemane. Senhor, se possível, passa de mim esse cálice. Era como se dissesse uma pessoa dizendo: vai ser difícil aguentar, vai ser difícil suportar, porque o que ele já estava suportando era muito complicado. Talvez o diabo estivesse já festejando: ele vai perder, ele não vai conseguir ir até o fim. E do outro lado, o Senhor, o Pai, torcendo: vai lá, filho, eu estou contigo. Assim como Jesus disse que ele estaria conosco, o Pai em todo tempo olhava para o Filho: eu estou contigo. Assim como também com Jesus, quando sai da água, e a Bíblia diz que o Pai fala para ele: este é o meu Filho amado, em quem me agrado. E o Pai vendo o Filho sofrer, mas por um propósito maior e especial, chamado salvação, o Pai continua. E Jesus, eu acredito que após esse momento, essa oração, há uma vírgula, se você olhar no texto: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, vírgula. Essa vírgula é como uma respirada. Respire fundo aí no seu lugar agora. Jesus dá uma respirada fundo, ele completa a oração: mas que não seja feita a minha vontade, mas seja feita a tua vontade. Jesus, ele corresponde ao propósito do Pai, e essa respirada funda é o que levanta ele para enxergar além. Porque enquanto homem, Jesus enxergava a cruz, Jesus já enxergava os chicotes, o açoite, o sofrimento que ele teria. Como homem, ele enxergava Judas beijando ele e o traindo. Como homem, ele enxergava Pedro negando. Como homem, ele enxergava as pessoas se esquivando, pessoas cuspindo no seu rosto. Como homem, ele enxergava a dor, o sofrimento. Mas como Deus, ele podia enxergar além disso. Ele podia enxergar além do sofrimento. Ele podia enxergar além da cruz. E além da cruz, sabe o que ele via? Eu e você. Além da cruz, ele via a salvação. Além da cruz, ele via pessoas. Além da cruz, ele via você aí na sua casa agora. Os irmãos que aqui estão agora. Além da cruz, ele via hoje esse culto da igreja do Evangelho Quadrangular Vila Monteiro. E por amor a mim, por amor a você, por amor a nós, Jesus, ele respira fundo e diz ao Pai: mas que seja feita a tua vontade e não a minha. Nesse momento é o momento que Jesus respira fundo, talvez se coloca de pé. Ali está o discípulo sem entender nada, e de repente chega alguém acendendo luz no meio daquela escuridão do monte à noite, numa madrugada de sexta-feira. E de repente alguém pergunta: quem és tu? É Jesus? E Jesus diz assim, está revelado lá no livro de João, no Evangelho de João. Jesus responde: sim, eu sou. Quando Jesus diz eu sou, havia cerca de 600 pessoas que vieram para prender Jesus. Todos caíram no chão instantaneamente. Essa era a oportunidade, Jesus poderia levantar e sair correndo, mas não. Por amor a mim e a você, ele se entrega para ser preso. Ele sabia o que estava por vir, e mesmo não tendo pecado algum, por amor a mim e a você, ele vai de encontro àqueles que queriam prender. A Bíblia diz que eles se colocam de pé, eles se levantam.
Pedro arranca da espada e corta a orelha de uma pessoa, de um soldado. Jesus manda Pedro guardar a espada e diz a Pedro: porventura, Pedro, você não sabia que se eu quisesse eu poderia rogar ao Pai, Ele enviaria aqui legiões de anjos para nos socorrer? Mas não convém que se faça assim. Não é assim que se faz. Porque Pedro olhava com os olhares humanos, e o olhar humano era aquele olhar de amor por Jesus. E ele dizia: eu não posso deixar ninguém pegar o meu mestre, eu não posso deixar ninguém levar ele. E Jesus dizia: ninguém vai precisar, eu me entrego. E Jesus vai de encontro a eles. Judas aparece no meio daquela escuridão, dá um beijo em Jesus. Os homens vêm e identificam que aquele era o mestre, porque esse era o combinado: aquele a qual eu beijar, esse será Jesus. Eles vêm, pegam Jesus, amarram Jesus e começam a bater. Acorrentam ele, levam ele até uma noite. Naquela noite, leva para ser julgado. Um julgamento à noite não era comum. E lá estava Jesus sendo julgado à noite, esbofeteado, zombando. Colocaram saco na cabeça dele, batiam nele, humilhavam ele. Mandaram ele para Caifás, mandaram ele para Pilatos, mandaram ele para Herodes, fizeram ele de peteca, mandando para lá e para cá. Quando ele chega na mão de Pilatos, o governador, a Bíblia diz que Pilatos, ele começa a perguntar algumas coisas para Jesus. Ele começa a se interessar pelas respostas, apesar de serem poucas, mas eram muito inteligentes. É interessante que quando Jesus está julgando, ou melhor, Pilatos está naquele julgamento com Jesus, aparece Cláudia, esposa de Pilatos. E aquela mulher, ela chega para o seu marido e fala para ele, no secreto: Pilatos, esse homem é um homem justo. Nessa noite eu tive um sonho com ele, e uma voz do céu dizia: não toque, não mexa nele, porque ele é justo. Pilatos, ouvindo a voz da sua mulher e vendo o povo também gritando para que o crucificasse, Pilatos querendo agradar ao povo, porque se ele não fizesse aquilo que o povo queria, poderia causar uma rebelião. Então ele traz uma pessoa. Barrabás estava condenado à morte, um ladrão. Ele traz Barrabás e oferece: como ritual de Páscoa, eu posso soltar uma das pessoas que estão presas. Eu tenho dois aqui que estão presos, Barrabás e Jesus. Quando os sacerdotes souberam que Pilatos ia fazer isso, ainda pelos cantos, eles pegaram o dinheiro e começaram a dar para as pessoas. E as pessoas começaram a gritar que queriam que soltasse Barrabás e crucificasse Jesus. Pessoas que foram compradas pelos sacerdotes. A Bíblia diz que as pessoas gritando: crucifica-o, solte Barrabás. E mais, Pilatos disse assim: que não caia sobre mim o sangue desse homem inocente. E o povo gritava: que caia sobre nós o sangue desse homem e de toda a nossa casa, toda a nossa geração, que caia sobre nós. Esse era o grito do povo. Embora o povo não soubesse o que estavam dizendo exatamente, mas eles estavam declarando uma profecia: que venha sobre nós o sangue dele, porque é pelo sangue dele que somos limpos dos nossos pecados. Caifás também, quando pega Jesus, ele condena Jesus para que fosse morto, arrumando uma armadilha para Jesus, arrumando pessoas para testemunhar contra Jesus, de maneira caluniosa. Ele disse assim: convém que um morra, do que todos se perderem. Sem saber também, ele profetizava a respeito da salvação que todos teriam através da morte de Jesus. Jesus está agora sendo condenado. Pilatos, antes de crucificá-lo, Pilatos manda para que ele fosse açoitado. Agora está Jesus em um tronco, despido, sem as suas roupas. E a Bíblia diz que eles pegam um chicote preparado para humilhar judeus, chamado de azorrague. Um chicote com 7 fios de couro, e na ponta havia ali pedaço de ossos de carneiro, pedaço de ferro, que quando a cada chicotada eram 7 cortes que rasgavam a carne. A Bíblia diz que eles deram, apóstolo Paulo chega a dizer, uma quarentena menos uma. 39 chicotadas, calcule agora vezes 7.
Esse era o número de cortes no corpo de Jesus. Segundo, mostra a história, após a 10ª chicotada, eles então viravam a pessoa para que pudessem receber mais chicotadas na outra parte do corpo. O judeu normalmente ele não se curva, é aquele que se curva somente diante de Deus. Chicotes como esse eram preparados para dar nas pernas, nas costas e fazer judeus se curvarem. Jesus está ali agora recebendo chicotadas, chicotadas uma em cima da outra, cortes um em cima do outro, rasgando cada dia, cada hora mais profundo. E ele, como ovelha muda, conforme diz em Isaías capítulo 53, foi levado ao matadouro e aguentando firme, não abriu a sua boca, não blasfemou, não questionou, não praguejou, não amaldiçoou, aguentando firme cada chicotada, a cada açoite, por amor a mim e por amor a você. A Bíblia diz que eles pegam Jesus e colocam nele uma roupa, uma túnica, como se fosse de um rei. Todos chamavam ele de rei. Eles preparam uma coroa de espinhos e cravam na sua cabeça, batem com uma cana nela, e aqueles espinhos de 13 ou 15 centímetros cravam na sua cabeça. E agora eles esbofeteavam, cuspiam no rosto dele. Levaram ele de volta até Pilatos, quase morto, todo arrebentado, todo sanguentado, um sofrimento terrível. E agora ele estava diante daquele que o julgava para a morte. Pilatos pega uma bacia de água, lava as suas mãos, como se dissesse: não tem mais nada a ver com isso, agora está na mão do povo. E a Bíblia diz que o povo gritava: crucifica-o. E agora Jesus é levado para a crucificação. Eles pegam uma tora de madeira, colocam para ele carregar. E agora ele está amarrado, todo machucado, e percorrendo a via dolorosa lá em Israel. Um dia nós vamos para lá, você vai conhecer, em nome de Jesus. Ele percorria a via dolorosa, subindo até o monte do Gólgota, o monte da caveira, onde ele seria lá em cima crucificado. Ele percorre esse lugar. A Bíblia não dá detalhes sobre algumas quedas, mas a história mostra que provavelmente ele tenha caído. Por isso que chamaram um sirineu para ajudá-lo a carregar a cruz, porque ele estava com dificuldades para a carregar aquela cruz, carregar aquela tora de madeira muito pesada nas costas. Lembrando que ele já havia apanhado uma noite toda, já havia sofrido demais, já havia sido humilhado demais. A Bíblia diz que agora Jesus está carregando aquela tora de madeira, subindo ao alto. Normalmente a cruz era preparada alguns dias antes. Como o julgamento de Jesus foi na madrugada, não deu tempo de preparar uma cruz para ele. A cruz que ele foi pregoado não era dele, não foi preparada para ele. Por isso que a Bíblia diz que esticaram ele. Normalmente o prego, ou melhor, o buraco na cruz era preparado antecipadamente para facilitar o prego, cravando na cruz. E ali esticam Jesus com uma mão de um lado e pregam ele, com a mão do outro lado amarram provavelmente uma corda e puxam até se deslocar, mas não quebrou nenhum dos seus ossos, conforme a Bíblia também diz. Deslocando a sua clavícula, o seu ombro, levando a sua mão, esticando até onde estava o buraco. Cravam também o outro lado da sua mão, pregando ele naquela cruz. E agora ele está também para ser apregoado com os pés. Eles levantam ele até aquele lugar, enfincam aquela tora de madeira no chão, chamada de cruz. Ali está Jesus agora com dificuldades respiratórias, todo ensanguentado. Ali ele estava na cruz, pendurado, com dores nas mãos terríveis, dores na cabeça terríveis, por aquela coroa de espinhos, dores nas costas, nas pernas e no corpo. Talvez um calafrio, uma febre, dores por todo o seu corpo. Como homem ele sofreu. Ele não estava ali sem sentir nada, pelo contrário, ele estava sofrendo, ele estava sentindo dores, ele estava tendo um momento de flagelo. E a Bíblia diz que ele apoiava-se
pelos seus pés. E ali é pelo apoio nos seus pés. Imagine apoiar os pés de cima de pregos que estão dentro, atravessando os seus pés, forçando a carne em cima daquele prego, para conseguir respirar um pouco. Porque a Bíblia diz que carne sufocada, Deus não recebe sacrifício de carne sufocada. Ele era o cordeiro que estava agora sendo imolado, derramando o seu sangue. Ele era o cordeiro de Deus que estava agora sendo sacrificado para perdão do pecado do povo. Ele era o cordeiro que não poderia ser morto como sufocado, não podia ser morto como uma asfixia. Ele tinha que respirar, e apoiava os seus pés naqueles pregos para conseguir respirar fundo. A cada respirada, respire fundo. A cada respirada de Jesus, a dor, o flagelo, as dores no seu corpo, o sentimento de angústia, todo o sentimento de sofrimento, tudo aquilo que ele estava passando, tinha um nome: o meu e o seu. Jesus, ele aguenta firme. O diabo, para não perder a sua vez, utiliza de um atribulado que estava do lado, crucificaram também um ladrão. E aquele rapaz também estava sofrendo, havia sido açoitado, crucificado também. Ele olha para Jesus e diz assim: tu não és o rei? Não és o Senhor? Salva-te a ti mesmo e a nós também. Deus não perde para o diabo nunca. Se o diabo entrou nenhum de um lado, lá vai o Espírito Santo entrar na vida do outro lado. E o Espírito Santo diz assim, através daquele rapaz, olhando como provavelmente havia em cima dele uma tábua, uma escritura, algo escrito em 3 idiomas, grego, hebraico e aramaico. Estava escrito: Rei dos Judeus. Provavelmente aquele rapaz, lendo aquela escritura, ele disse: lembra-te de mim, Senhor, quando entrares no teu reino. Jesus olhando para aquele rapaz, respirando fundo também para conseguir dizer algumas coisas, ele diz: hoje mesmo, filho, estarás comigo no paraíso. Jesus não perde a oportunidade de salvar. Não importa o que você fez, não importa qual foi o teu erro, não importa se é o último momento da sua vida, não importa o que você está vivendo agora, se você olhar para Ele e quiser o reino de Deus, Ele vai te dar, Ele vai te dar, Ele vai te dar, porque o propósito dele é salvar. Ele não perde a oportunidade de salvar um que seja, porque uma alma só vale mais do que o mundo inteiro. A Bíblia diz que Jesus, tendo dito isso, ele olha para o povo e diz: Pai, perdoai-os, eles não sabem o que fazem. E ele começa a clamar: Eli, Eli, lama sabachthani, dizendo: Deus meu, por que me desamparaste? Jesus, ele olha o céu e vê o céu fechado, porque nele estava o pecado da humanidade. Ele estava mais sujo do que qualquer homicida, ladrão, não importa qual é os erros das pessoas. Jesus estava mais sujo do que qualquer um, porque o pecado de todos estava sobre ele agora. Ele carregou sobre si os nossos pecados, a Bíblia diz. E o céu se fecha. Ele não vê o Pai, ele não ouve a voz do Pai. E o céu se fecha sobre ele, porque agora ele está coberto de pecados. A Bíblia diz que o salário do pecado é a morte. Mas um detalhe interessante está agora. Quando ele faz essa oração, no final ele diz assim: está consumado. Está consumado. Pai,
em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Escuta, a morte não pegou Jesus. Nunca a morte conseguiu pegar Jesus, porque o salário do pecado é a morte, e o dom gratuito de Deus é a vida. Como a morte poderia pegar aquele que nunca pecou? Como a morte poderia ceifar aquele que não tinha pecado algum? Embora tivesse ele cheio do pecado, mas nenhum era dele. A morte não poderia pegá-lo. A morte não pegou ele. Ele se entregou. Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. A Bíblia diz que expirando, ele morreu. Escuta, quando Jesus morre, a Bíblia diz que o céu se abre. A Bíblia diz que há um mover, uma atmosfera espiritual em Israel. No sepulcro as pessoas são ressuscitadas. Houve um terremoto sobre a terra. As pessoas começaram a entender, realmente ele era aquele que ele dizia que era. Ele era o Filho de Deus lá no templo. O terremoto abala os alicerces. O véu do templo se rasga do alto a baixo. A separação que havia entre o homem e Deus não existe mais. Agora todas as pessoas podem se achegar diretamente a Deus através de Jesus Cristo. Por isso que a Bíblia diz que ele disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai a não ser por mim. A partir daquele momento, todo aquele que se chegar a Deus em nome de Jesus é bem aceito pelo Pai. Porque quando se fala em nome de Jesus, se fala em nome daquele que se entregou na cruz por nós. A Bíblia diz que Jesus agora é levado para ser sepultado. Uma pessoa empresta um túmulo para ele, e é só 3 dias que o corpo dele fica ali. O espírito não estava lá. A Bíblia diz que Jesus pregou em espírito nesse momento, nesses 3 dias. A Bíblia diz que foi levado cativo o cativeiro. Ele trouxe para si. Ele pregou, dando a oportunidade a todos que morreram antes dele, para que não houvesse uma oportunidade de alguém dizer assim: mas e agora? Como que vai fazer? E aqueles que antes dele? Ele pregou a todos. Escuta, a Bíblia diz que no 3º dia, o espírito, que foi só por um tempo, saiu, volta lá no corpo de Jesus, naquele sepulcro. A pedra é removida milagrosamente. Anjos se assentam sobre a pedra. Jesus sai daquela cova, daquela tumba, daquela caverna. Ele começa a aparecer para as pessoas. Momentos que ele aparece para 500, tem momentos que ele aparece para 50, para 40. Ele apareceu para muitas pessoas. Agora ele está num corpo de carne, mas que atravessava paredes e comia peixe também na beira da praia. A Bíblia diz que passado algum tempo, na verdade 40 dias, Jesus, ele sobe aos céus. Estão os discípulos com ele no monte, e os discípulos estão vendo Jesus subindo. E de repente 2 anjos aparecem e diz assim: por que estão olhando para o alto? Assim como vocês estão vendo ele subir, assim também ele voltará. E essa palavra dos anjos é a declaração de promessa que ele mesmo já havia dito muitas vezes: vou para junto de meu Pai, preparar a morada, para que onde eu estiver, vós estejais também. Aonde eu vou, vocês não podem ir agora, por um tempo, mas acalmai-vos, porque vou preparar lugar. Aleluia! A palavra do anjo tinha tudo a ver com a palavra que Jesus já havia declarado. E agora os discípulos estão na terra, por um lado felizes,
porque estavam entendendo que embora Jesus tivesse morrido, agora ele ressuscitou e estava vivo para todo sempre, porque Jesus deu uma palavra e eles acreditaram nessa palavra: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Estarei convosco. Mesmo os discípulos vendo ele subir, os discípulos estavam sentindo: ele está subindo, mas nós temos o Espírito Santo que está conosco. Ele está subindo, mas sabemos que na verdade ele está entre nós. Ele está subindo, estamos vendo com nossos olhos ele subir, mas pelo Espírito ele está entre nós. Irmãos, nesse momento a Bíblia diz, acontece algo espetacular no céu. Jesus sobe ao céu dos céus, o céu da glória de Deus. É esse céu para onde um dia eu e você estaremos lá, em nome de Jesus. Escuta, a Bíblia diz que Jesus chega. Quando Jesus chega, ele chega com um corpo terreno que ele leva junto. Nunca mais encontraram o corpo de Jesus. Não há restos mortais de Jesus, porque o corpo e tudo ele levou para o céu. A Bíblia diz que quando ele chega, talvez não era comum aquele corpo, aquele tipo de ser entrar no céu. Os anjos, quando vêem ele chegando, talvez não estivessem entendendo o que está acontecendo, porque anjos não são onisciente, onipresente, onipotente como Deus é. Deus sabia de tudo, mas nem todos os anjos sabiam de tudo. E a Bíblia diz que os anjos que vinham com ele, lembra daqueles dois? Quando estavam ele subindo, aqueles dois deram um recado para os discípulos. A Bíblia diz que aqueles anjos vieram com Jesus para entrar no céu. E aqueles anjos disseram assim, ó: levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. Os anjos do lado de dentro gritavam: quem é esse Rei da Glória? E os anjos do lado de fora dizendo: o Senhor dos Exércitos, poderoso na batalha, Ele é o Rei da Glória. Levantai, ó portas, as vossas cabeças, para que entre o Rei da Glória. E ele entra, e agora está todos os anjos, os 24 anciãos, todos tiram as suas coroas, todos se rendem diante dele, e se cumpre a palavra: eis que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eis aí o leão e o cordeiro, eis aí o alfa e o ômega, aquele que é digno de receber a honra, glória, louvor e poder para sempre. Ele é o princípio e o fim. Quando João está relatado no livro de Apocalipse, eu já vou encerrar para a gente cear. A Bíblia diz que João, quando sobe a esses céus, em espírito, quando foi arrebatado, a Bíblia diz que João, quando vê, ele não entende muito bem quem era aquele. E ele, quando vê, ele diz: e eu vi olhos como chamas de fogo, cabelo branco como a lã branca, como a neve, no seu peito o cinturão como de ouro, os pés como latão reluzente, a sua voz como voz de muitas águas, e o rosto brilhava como o sol, quando na sua voz resplandece. E eis que eu, olhando para ele, eu caí como morto, e ele estendeu a sua destra sobre mim e disse: eu sou o último e o primeiro. Eu estava morto, mas agora estou vivo para todo sempre, e tenho nas mãos as chaves da morte e do inferno. E levanta João pela mão, pela sua destra. Escuta, esta ceia é uma ceia especial. Nós conseguimos entender um pouquinho por que o diabo queria tanto atrapalhar tudo isso, porque é um momento especial para ficar marcado na minha e na sua vida. A oportunidade que eu e você temos, a oportunidade especial que cada um de nós temos, é o momento de ceiar. O que essa ceia representa? Essa ceia representa essa aliança.
A aliança que um dia nós fizemos em Jesus Cristo. Uma aliança para toda a eternidade. Pois para todo sempre estaremos também com Ele. É nesse céu que João foi. É nesse céu que o apóstolo Paulo foi arrebatado também e foi. É nesse céu glorioso que Jesus está, reinando para todo sempre, que eu e você também iremos. Este é o evangelho da graça. Esta é a palavra da fé. Este é o marco da igreja. A igreja de Jesus na terra, ela não é somente um lugar para ser abençoado financeiramente, para eu ter um carro, ter uma casa, prosperar e as coisas dar certo. Ei, a igreja de Jesus na terra é um selo de aliança que nós temos. É como um ônibus onde estamos todos dentro, para um dia partir e entrarmos na glória com o nosso Senhor. Eu peço a você, não fique de fora. Entra dentro. Entra nessa arca, porque é nela o lugar de salvação. Entra nessa arca, porque é ela que vai te levar para uma nova vida, para um novo tempo, para uma nova história. Entra na presença de Deus, em nome do Senhor Jesus. Abra o teu coração agora. Abra o teu coração. Tudo que Jesus fez tinha um nome. É Wagner, é Maria, é Joana, é Paula, é Jacira, é Fátima. Fala o seu nome aí. Tudo que Jesus fez, todo o preço que Ele pagou, tinha um propósito: alcançar a sua vida, alcançar a minha vida, alcançar as nossas vidas. Feche seus